Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dr. Vinícius Nascimento, advogado, e hoje eu quero falar com você sobre direito de família, mais especificamente sobre divórcio. Bom pessoal, o divórcio ele ocorre quando as partes, ou uma das partes, decide pôr fim ao vínculo conjugal, à relação, né, de matrimônio ali que é entre o casal. Então, pessoal, não precisa que as duas partes queiram e concordem com o divórcio, bastando a decisão, a vontade de apenas uma delas, porque ninguém é obrigado a ficar casado com outra pessoa. A gente chama isso de um direito potestativo. É um direito que não tem o que contestar, é um direito que a pessoa tem e ela pode exercer esse direito, tá bom? Então não precisa que as duas partes concordem, bastando apenas que uma delas expresse esse desejo. Também não há necessidade de que haja um motivo para o divórcio, bastando ali a incompatibilidade entre as partes, ou o simples fato de querer se divorciar, de não querer ficar mais com a outra pessoa, tá bom? Não precisa existir um motivo para isso, tá bom? Bastando a vontade de uma das partes de romper esse vínculo conjugal. Outra coisa também importante é que antigamente era necessário primeiro fazer uma ação de separação judicial para depois fazer a ação de divórcio. Depois de uma emenda constitucional que teve no ano de 2010, isso foi rompido, não é mais necessário isso, tá bom? A pessoa pode fazer diretamente o divórcio a qualquer tempo, a qualquer momento, tá ok, pessoal? O divórcio, ele pode ser feito de forma judicial ou extrajudicial. O divórcio extrajudicial é aquele realizado no cartório de notas. Para isso, as partes, né, ali o casal precisa estar de acordo em relação ao divórcio, eventual partilha de bens, enfim. E não pode haver filhos menores ou incapazes. Caso o casal não esteja de acordo, ou caso haja a existência de filhos menores ou incapazes, obrigatoriamente o divórcio ele terá que ser feito de forma judicial, tá bom? Bom, pessoal, no divórcio extrajudicial, a escritura pública basta para que seja averbado na certidão de casamento o divórcio. Já na ação judicial, é a sentença ali do juiz que vai ser averbada, né, junto com o mandado de averbação. Alguns juízes já determinam que a sentença venha valer como mandado de averbação. Então a sentença do juiz ela vai valer ali como uma averbação para que fique fixado o divórcio ali na certidão de casamento. Tá bom, pessoal? Outra coisa importante no divórcio judicial, ele pode ser feito de forma consensual ou litigiosa. O divórcio consensual é quando as partes estão ali em acordo, em consenso em relação ao divórcio, partilha de bens, entre outras coisas. Então as duas partes fazem o pedido e o juiz ele apenas homologa de forma judicial, tá bom? E o divórcio, aliás, litigioso, ele acontece quando não há acordo entre as partes. Então, uma das partes vai ingressar com a ação judicial e a outra vai ser citada, intimada para estar se defendendo no processo. E ali estarem discutindo sobre o que cada um acha que é o seu direito. Vale ressaltar que o divórcio ele é indiscutível, ele vai ocorrer independente de uma das partes não concordarem, tá bom? Geralmente o que se discute, né, é a relação patrimonial, são os bens a serem partilhados. Então, geralmente a discussão ela fica em torno disso, tá bom? Nada impede que um divórcio litigioso ele venha ter um acordo durante ali o processo, enquanto o processo ainda está correndo, haja um acordo, o casal entra em consenso e ele seja convertido para um divórcio consensual. Nada impede que isso aconteça, tá bom? Outra coisa importante também é que no divórcio vai ser discutido o divórcio propriamente dito, se houve bens a serem partilhados, a partilha desses bens. Além disso, pode ficar fixado que a parte que estava usando o nome de casada volte a utilizar o seu nome de solteira. Por fim,
Vale esclarecer que no divórcio também já pode ser discutido a questão da guarda dos filhos, a questão das visitas, do regime de visitas e também da pensão alimentícia, tá bom? Há alguns juízes que entendem que deve ser realizada uma outra ação, uma ação autônoma, um outro processo para se discutir isso, mas a maioria entende que no divórcio pode tratar dessa questão dos filhos também, guarda, visitas e alimentos. Os cônjuges também podem pedir alimentos uns aos outros. Então, o casal se divorciou. Vamos supor que a mulher ela era totalmente dependente na parte econômica do seu marido, por exemplo. Então ela se dedicava ao lar e o marido é quem sustentava a casa. Se ela quiser pedir pensão alimentícia para o seu ex-cônjuge, ela pode pedir nessa ação de divórcio também. Ou depois, numa ação própria de fixação de alimentos. Esses alimentos, essa pensão alimentícia, ela pode ser fixada para ser paga de forma definitiva ou somente durante um período, vamos supor, durante o período de 12 meses, tá bom? Última coisinha a falar para vocês é que a mulher vítima de violência doméstica, ela pode fazer o pedido de medida protetiva na própria ação de divórcio, tá bom, pessoal? Ela pode tratar desse assunto na ação de divórcio e pedir as medidas protetivas de urgência, mas isso é uma opção sua. Se ela quiser entrar com a ação de divórcio e entrar com uma ação específica de violência doméstica para pedir a medida protetiva nessa ação específica, ela pode pedir também. Isso fica ao seu critério, tá bom? Então, pessoal, eram essas as considerações que eu tinha para fazer a respeito do divórcio. Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!